Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golimbieski, sou sacerdote da religião de Umbanda, dirigente espiritual do Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e dirigente espiritual da Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, Santa Catarina. E aqui nesse canal eu divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos aqui na cidade de Xaxim, Santa Catarina. Nesta série de vídeos apresentamos a história da Umbanda e nesse nosso último vídeo estarei falando a respeito das 7 linhas de Umbanda e como esse conceito impactou na história da Umbanda. Convido você a me acompanhar nesse vídeo para aprendermos juntos. Vamos lá? Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula Eriné. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Umbanda pra 7 linhas de Umbanda. Esse, com certeza, é um dos conceitos que mais impactou na construção da estrutura da religião de Umbanda no Brasil. Em se falando de 7 linhas de Umbanda, temos que considerar que, pela primeira vez, o conceito de 7 linhas de Umbanda foi divulgado por Antônio Eliezer Leal de Souza, na sua obra O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Leal de Souza, como ele era chamado, foi considerado um grande herói da religião, porque escrever um livro falando de uma religião afro-brasileira no primeiro século, no século XX, mais propriamente dito, foi com certeza um ato heróico, haja vista a perseguição que acontecia para com os praticantes das religiões afro-brasileiras, bem como os kardecistas, maçons e etc. Isso tudo nós já vimos nos vídeos anteriores, e se você não assistiu a primeira série, A História Antes da Umbanda, eu peço que você pare esse vídeo, assista aquela série e em seguida inicie esta série, A História da Umbanda, a partir do primeiro vídeo. Se você já nos acompanha desde a primeira série, a única coisa que pedimos é que nos ajude se inscrevendo no canal para apoiar o nosso trabalho, deixando o seu like e compartilhando esse material para que ele chegue para mais pessoas que precisam estudar a religião, desejam estudar a religião com base em dados e fatos, sem mistificações e, acima de tudo, de forma totalmente gratuita. O nosso canal divulga a doutrina, divulga os valores do nosso segmento de Umbanda, a Umbanda Independente, mas também divulga fatos históricos comprovados que podem nos auxiliar a fazer com que a Umbanda evolua de uma maneira ordenada e de uma maneira facilitada para todas as pessoas que buscam conhecimento e que buscam auxiliar a evolução da nossa religião. Então, como eu estava falando, Leal de Souza foi um grande herói, porque se expôs na época, no século XX, mais precisamente no ano de 1933, quando foi editado o livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda. Esse livro foi consequência de vários artigos que Leal de Souza escrevia para um jornal da época. Esse material foi unido e deu origem ao livro. Leal de Souza não apresentou as 7 linhas de Umbanda de uma maneira particular. Ele não foi o criador deste conceito. Ele teve influência de Zélio Fernandino de Moraes, o fundador da Umbanda e do caboclo das 7 encruzilhadas. Leal de Souza era um repórter, ele era um jornalista, vamos dizer, melhor dizendo. E como jornalista, ele foi fazer um estudo na tenda da Nossa Senhora da Piedade. E foi incumbido pelo caboclo das 7 encruzilhadas de dirigir uma tenda, a tenda da Nossa Senhora da Conceição, que foi a primeira das 7 tendas fundadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Leal de Souza, ele apresentou as 7 linhas de Umbanda por conta dos estudos que ele fez com 10 anos de observação dentro da tenda da Nossa Senhora da Piedade. Então ele percebeu que os espíritos se manifestavam em agrupamento de forma ordenada e sempre dentro dessas 7 linhas. E com isso, Leal de Souza criou essa teoria das 7 linhas de Umbanda, que foi aprovada por Zélio Fernandino de Moraes e pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Tanto foi aprovada que esse conceito foi apresentado no ano de 1941, quando ocorreu o primeiro Congresso do Espiritismo
de Umbanda no Brasil. E, sendo apresentado no Congresso, essa tese, essa versão das 7 linhas de Umbanda foi aprovada por todos. Então, nós temos em Leal de Souza, no seu livro, O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, a versão original das 7 linhas de Umbanda, aprovadas por Zélio Fernandino de Moraes, pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas e pelo Congresso de 1941. Muito se discute, a nível de Brasil, sobre as 7 linhas de Umbanda. Muito se fala a respeito de quais são as linhas, de quais são as cores. E esse vídeo não tem a pretensão de dizer quais são, qual é a versão correta das 7 linhas, se é que existe uma versão correta e se é que existe uma versão errada. Mas, em se tratando de fatos históricos, Leal de Souza foi o pioneiro e, através de Zélio Fernandino de Moraes, apresentou a primeira versão aprovada pelo fundador da Umbanda. E nesta versão, nós encontramos as 7 linhas de Umbanda da seguinte forma. A primeira linha é a linha de Oxalá, regida por Jesus, e tem como cor a cor branca. A segunda linha é a linha de Ogum, regida por São Jorge, e tem como cor predominante a cor vermelha. A terceira linha é a linha de Euxóssi, essa é a palavra que está no livro, que seria Oxóssi, regida por São Sebastião e pela cor verde. Depois nós temos a quarta linha, que é a linha de Xangô, regida por São Jerônimo, e tem como cor a cor roxa. Isso mesmo, na versão original das 7 linhas de Umbanda, Xangô não é apresentado com a cor marrom, é apresentado com a cor roxa. Depois nós temos a linha de Nhansan, que seria Yansan, regida por Santa Bárbara. E sim, tem como cor a cor amarela. Essa é uma linha que às vezes, eu particularmente, já vi várias pessoas discutir a respeito de qual é a cor de Yansan. E nas 7 linhas de Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, da Tenda da Nossa Senhora Piedade, e que Leal de Souza publicou, Yansan é regida pela cor amarela. Ainda tem a linha de Amanjá, que seria Iemanjá, regida por Nossa Senhora da Conceição, com a cor azul. E por último, teria a 7ª linha, que é a linha de Santo. Mas quando falamos das 7 linhas de Umbanda, nós falamos de um tema bastante polêmico e que teve várias versões. Antes mesmo de ter acontecido o Congresso de 1941, no ano de 1939, Valdemar Bento já apresentou uma segunda versão das 7 linhas de Umbanda. Nessa versão de Valdemar Bento, as 7 linhas de Umbanda já não são mais 7, e sim 8. E Valdemar Bento foi a pessoa que em 1939 apresentou no livro A Magia do Brasil, A Magia no Brasil, ele apresentou pela primeira vez a linha de Exu. Então vamos dizer que Valdemar Bento foi o primeiro que teve aí a ousadia de colocar Exu nas 7 linhas de Umbanda, que na verdade se tornaram, segundo ele, 8 linhas. Depois disso, em 1942, um ano depois do primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda no Brasil, Lourenço Braga apresenta no seu livro Umbanda e Quimbanda a sua versão das 7 linhas de Umbanda. O que acontece é que aí Lourenço Braga já faz alterações. Ele apresenta, por exemplo, a primeira linha de Santo, linha de Oxalá, a segunda é a linha de Iemanjá, e a terceira ele já apresenta como sendo a linha do Oriente, regida por São João Batista. Depois ele apresenta a linha de Oxóssi, a linha de Xangô, a linha de Ogum, e por último ele apresenta a linha africana, ou a linha de São Cipriano, dizendo que essa linha seria regida por São Cipriano. Em 1949, Florisbela Maria de Souza Franco, uma praticante do espiritismo kardecista que também gostava da Umbanda, apresentou a sua versão das 7 linhas de Umbanda. Então ela apresenta a primeira linha como sendo a linha de Santo, a segunda como linha do Mar, a terceira como linha do Oriente, depois a quarta linha como Xóssi, a quinta Xangô, sexta Ogum e por último a 7ª linha sendo a linha africana. Depois, em 1950, Oliveira Magno, influenciado por Helena Blavatsky. É importante destacar quem foi Helena Blavatsky. Helena Blavatsky foi a criadora da Teosofia. Teosofia, que é uma doutrina espiritualista que tem como base o hinduísmo e as religiões orientais como um todo, budismo tibetano, budismo chinês
e tendo o hinduísmo como uma base muito forte, muito presente, além do budismo, Helena Blavatsky apresenta a teosofia, e a teosofia influenciou muito o Brasil como um todo, porque é ainda uma doutrina esotérica, uma doutrina voltada para o Oriente, muito forte a presença da doutrina oriental. E então, Oliveira Magno, em 1950, apresenta a sua versão das 7 linhas de Umbanda. Ele apresenta a primeira linha como sendo linha de Exu, a segunda linha como linha de Ogum, a terceira como linha de Xangô, a quarta como linha de Oxóssi, a quinta como linha de Iemanjá, a sexta linha que é a linha de Oxalá e a sétima linha como linha de Omulu. Em 1951, Birão Torres de Freitas, junto com Tancredo da Silva Pinto, o Tatá de Inquice, o Papa Negro da Umbanda, como era conhecido, o defensor da Umbanda mais africanizada no Brasil, apresentam juntos uma nova versão das 7 linhas. Essa versão foi apresentada na obra Doutrina Ritual de Umbanda, e nesta versão as 7 linhas de Umbanda são representadas da seguinte forma: primeira linha, a linha de Oxalá, segunda, a linha de Iemanjá, terceira linha de Ogum, quarta linha de Oxóssi, quinta linha de Xangô, sexta como linha de Oxum e sétima como linha de Omulu. O que ocorre é que um fato curioso acontece nesse ponto, porque Tancredo da Silva Pinto, o Tata de Inquice, foi um grande defensor do culto da Embanda, um culto de origem banto, de origem do Congo de Angola, e que ele sempre defendeu como sendo o ancestral da religião de Umbanda. Segundo ele, a Umbanda teve origem sim no povo de Congo de Angola, e o culto da Embanda é que veio ao Brasil e que acabou por dar origem na Umbanda. Então, Tancredo da Silva Pinto era chamado como Tatá de Inquice, né? Tata de Inquice. E Inquice, como estudamos, são as divindades do povo banto. E um fato curioso é que nessa apresentação das 7 linhas de Umbanda, Tancredo da Silva Pinto não apresenta nenhum Inquice como sendo o regente de uma linha de Umbanda. Então nós não temos no Brasil até hoje as 7 linhas da Umbanda com 7 Inquices. Da mesma forma que não temos na Umbanda, não foi dada oportunidade para que se apresentasse uma divindade indígena, considerando que os índios tiveram uma participação muito grande, assim como os bantos tiveram uma participação muito grande na construção da estrutura da Umbanda no Brasil. E isso se dá, muito provavelmente, é uma teoria minha, por conta do fenômeno chamado nagocentrismo, que nós estudamos na primeira série, a História Antes da Umbanda. Em 1952, a federação chamada Primado de Umbanda, através do seu primaz, o Sr. Benjamin Figueiredo, apresentou a sua versão das 7 linhas de Umbanda. A Tenda Mirim representou a doutrina dos 7 seres espirituais responsáveis pela luz espiritual emanada por Deus. Segundo eles, a primeira linha seria a linha de Orixalá, a segunda linha seria a linha de Ogum, a terceira seria a linha de Oxóssi, a quarta seria a linha de Xangô, a quinta seria a linha de Yorimá, contendo Iofá e Abaluaê. A sexta linha seria a linha de Iori, contendo Ibeji, os herês e as crianças, e a sétima linha seria a linha de Iemanjá. Em 1952, um autor que influenciou muito, impactou muito, principalmente a linha de Exu, chamado Aloísio Fontenelle, apresenta a sua versão das 7 linhas de Umbanda. A versão de Aloísio Fontenelle está presente na obra O Espiritismo no Conceito das Religiões e a Lei de Umbanda. Ele apresenta as linhas da seguinte forma: a primeira linha seria a linha de Santo, a segunda Iemanjá, a terceira como sendo linha de Oriente, a quarta como linha de Oxóssi, a quinta como linha de Xangô, a sexta como linha de Ogum e a sétima como linha africana. Em 1955, Lourenço Braga publica o livro Umbanda e Quimbanda, volume 2. Como vimos, Lourenço Braga já havia apresentado a sua versão das 7 linhas de Umbanda. E agora ele retorna, nesta obra,
apresentando as 7 linhas de Umbanda, e ele atribui a cada linha um arcanjo responsável e ainda relaciona a linha de Umbanda com um planeta. Então, para Lourenço Braga, nessa obra, a linha de Oxalá, como sendo a primeira linha, ela seria regida por Jesus e estaria ligada ao planeta Júpiter. A segunda linha de Iemanjá, regida pelas águas, seria do arcanjo Gabriel e seria regida pelo planeta Vênus. A terceira linha, a linha de Oxóssi, seria regida pelo arcanjo Zadiel e pelo planeta Mercúrio. A quarta linha, Xangô, seria regida por Oriel e o planeta Saturno. A quinta linha, a linha de Ogum ou das demandas, regida por Samael e pelo planeta Marte. E a sétima linha seria a linha dos mistérios ou encantamentos, regida por Anael e pelo planeta Saturno. Como vemos aí, o conceito de 7 linhas já estava sofrendo desdobramentos, que agora estavam sendo influenciados pela astrologia, certo? E pelos arcanjos aí que fazem parte não do povo africano, mas sim do povo hebreu. Então já estava sendo sincretizado outras coisas com o conceito de 7 linhas de Umbanda, já se afastando dos orixás e já se afastando daquela primeira versão de Zélio Fernandino de Moraes. Em 1956, W. da Mata e Silva apresenta no seu livro Umbanda de Todos Nós as 7 linhas de Umbanda. Ele apresenta a versão dizendo que a primeira linha seria a linha de Orixalá, a segunda linha, a linha de Iemanjá, a terceira linha seria a linha de Iori, as crianças, a quarta linha, a linha de Xangô, a quinta, Ogum, a sétima, Oxóssi, e por último, a linha de Iorimá, linha das almas, a linha dos pretos velhos. Depois de W. da Mata e Silva, as 7 linhas de Umbanda só terão novas apresentações a partir de 2003, quando o escritor Rubens Saraceni, criador do segmento de Umbanda Sagrada, apresenta no seu livro 7 linhas de Umbanda, a religião dos mistérios, sua versão das 7 linhas. Nesta obra, Rubens Saraceni atribui uma essência para cada linha, e essa essência é apresentada alinhada com um outro termo. Por exemplo, a primeira linha, a linha de Oxalá, tem a essência cristalina e tem a fé. A segunda linha, a linha de Oxum, tem a essência mineral e tem o amor. A terceira linha, linha de Oxóssi, tem a essência vegetal e tem o atributo do conhecimento. A quarta linha é a linha de Xangô, tem a essência ígnea. Aqui, Xangô tem o fogo como essência e tem o atributo da justiça. A quinta linha é a linha de Ogum, tem como a essência aérea e tem o atributo da lei. A sexta linha é a linha de Abaluaê, tem a essência telúrica e tem o atributo da evolução. E a última linha, a linha de Iemanjá, tem a essência aquática e o atributo da geração e a vida. O que percebemos nesta versão é que os minerais, como geralmente são atribuídos ao elemento terra e a Xangô, na versão de Rubens Saraceni, está sendo atribuído a Oxum. E o fogo, que em muitas versões e muitas obras encontramos como sendo atribuído ao orixá Ogum, nesta versão de Rubens Saraceni, está sendo atribuída a Xangô. Em 2010, Janaína Azevedo Coral apresenta sua versão das 7 linhas de Umbanda. Ela apresenta como primeira linha a linha de Oxalá, a segunda linha das águas, a terceira linha dos ancestrais, Iori e Iorimá, a quarta linha de Ogum, a quinta linha de Oxóssi, a sexta linha de Xangô e a sétima, a linha do Oriente. Bom, como vimos até aqui, há mais do que uma versão para as 7 linhas de Umbanda. Considerando os fatos históricos, Leal de Souza apresentou a versão original da tenda da Nossa Senhora da Piedade. Porém, outros autores, outros praticantes da religião, se sentiram no direito de apresentar a sua versão das 7 linhas. Porém, o que fica na história é que, o que marca a história é que nunca se apresentou uma justificativa para a diferença entre a opinião dos autores. No entanto, se olharmos de uma maneira histórica, nós vamos perceber que a Umbanda sofreu uma influência muito grande do esoterismo e das doutrinas orientais.
Existe uma reportagem que apresenta que o escritor Alexandre Comino, praticante da Umbanda Sagrada, ele diz que em conversa com o pai Ronaldo Linares, ele ouviu do pai Ronaldo Linares uma explicação. Como eu já citei em vídeos anteriores, o pai Ronaldo Linares é, na minha opinião, a maior autoridade sobre a Umbanda no Brasil, por conta do fato de que pai Ronaldo Linares viveu com Zélio Fernandino de Moraes e com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nessa apresentação de Alexandre Comino, ele diz que pai Ronaldo Linares teria explicado que Zélio Fernandino de Moraes teria dito que as pessoas não entenderam exatamente a essência das 7 linhas de Umbanda. E que o Caboclo das Sete Encruzilhadas quis explicar foi que Deus, a irradiação divina se dava em sete linhas, porque isso está presente na criação. Por exemplo, segundo as palavras de pai Ronaldo Linares, seria como a luz que atravessa um prisma, a luz branca, e que se apresenta com 7 cores diferentes. Poderíamos usar aí o arco-íris como referência. Então, segundo o pai Ronaldo Linares, segundo essa reportagem de Alexandre Comino, o Caboclo teria falado que as 7 linhas de Umbanda seriam uma explicação para as 7 emanações das forças divinas, como nós encontramos de fato, e eu acredito nisso, na criação. Por exemplo, a criação foi, segundo a Bíblia, né, segundo a cultura hebraica, Deus criou o mundo em 7 dias. Nós temos as 7 cores do arco-íris, nós temos as 7 notas musicais, nós temos as 7 vogais, nós temos os 7 dias da semana. E Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Poderia ter usado um outro número. Nós temos na doutrina oriental os 7 chakras. E por aí vai. Então existe realmente um misticismo muito forte do símbolo que o número 7 representa. Eu, particularmente, na doutrina do segmento de Umbanda Independente, acreditamos que as 7 linhas de Umbanda têm uma representação com base na simbologia que o número 7 traz. Quase em todas as culturas do mundo, o 7 é considerado um número perfeito. Até mesmo Pitágoras apresentou isso como um símbolo da perfeição. O 7 está presente na criação. O 7 está presente de uma forma mística. E, para nós, na nossa doutrina, o 7 tem uma representação do infinito, bem como uma representação da perfeição. Então, quando, por exemplo, nós, na nossa casa, vamos fazer uma guia para um médium e fazemos essa guia com segmentos de múltiplos de 7, a intenção é que essa guia seja carregada com uma intenção de perfeição, como também uma intenção de iluminação infinita. Que esse 7, essa representação, esse símbolo, traga ao médium, que vai usar essa guia, uma força infinita, uma energia infinita, e que traga a representação da busca pela perfeição em tudo aquilo que ele fizer dentro do ritual religioso. É por isso que quando formos fazer, por exemplo, uma firmeza, se acende uma vela de quantos dias? De 7 dias. Por quê? Porque nós queremos que aquela luz esteja presente de forma infinita naquele trabalho que está sendo feito, e que aquele trabalho seja feito de uma maneira perfeita. Então, para nós, o 7 tem uma representação de infinitude e de perfeição. Então, para nós, a interpretação das 7 linhas de Umbanda, a interpretação da intenção do Caboclo das Sete Encruzilhadas e de Zélio Fernandino de Moraes foi que a Umbanda, como a Umbanda não tinha uma estrutura ainda, então se criou uma estrutura com base no número 7. Nós acreditamos que as 7 linhas existem para ordenar o culto, mas ela abre a possibilidade infinita de manifestação, seja de orixá, seja de inquice, seja de voodoo, seja de espíritos indígenas, seja de divindades indígenas. Quando eu falo de divindades, não falo de deuses criadores, porque na nossa fé, na fé da cultura afro-brasileira, só existe um criador. Mas existem espíritos nas hierarquias que atingiram graus superiores. Então, para nós, na Umbanda Independente, as 7 linhas representam
a ordem do culto na qual está aberta para que infinitos espíritos se manifestem para, como o Caboclo das Sete Encruzilhadas explicou e ensinou, a manifestação, que se manifestem para a prática da caridade. Da mesma maneira que procuramos nessa prática das 7 linhas ordenar o culto de uma maneira que seja perfeita ou pelo menos busque a perfeição no que diz respeito à prática ordenada da caridade cristã. Como eu falei anteriormente, a teosofia de Helena Blavatsky influenciou muito autores da época, em todo o século XX. Veio para o Brasil com muita força e nós vemos elementos da teosofia presentes em muitos livros e vemos elementos da teosofia presentes em muitas teorias que falam a respeito da Umbanda e a respeito do esoterismo. E Helena Blavatsky, em suas obras, apresenta uma coisa muito bonita, que é a formação do ser humano, a formação do espírito e do ser humano. Segundo Helena Blavatsky, a nossa formação, ela tem como base Deus, o Absoluto. E ela se inicia através do Atma. Atma é uma palavra do sânscrito e quer dizer centelha divina. Então, Deus, o Absoluto, emana de si mesmo o Atma. Esse Atma traz consigo o Buddhi. Buddhi seria um princípio que pode ser interpretado como a alma divina. Então, a centelha divina é Deus, o Criador, emana a centelha divina. E a centelha divina traz consigo o Buddhi, que seria a alma. Então, a centelha divina traz consigo a alma. E juntos, a centelha divina e a alma, o Atma e o Buddhi, geram o Manas. Então, nós temos a centelha divina, que emana do Criador. Nós temos a alma, e essa alma tem uma mente, uma consciência, que por si só gera o pensamento. Depois, nós temos o quarto, princípio, que seria o Kamarupa, que seriam o quê? Seriam as emoções. Então, a centelha divina traz consigo, gera a alma gera a mente que pensa e que emana, com esses pensamentos, emana a emoção. A partir daí, nós temos um quinto princípio, que é o corpo físico, que é o Stula Sharira. Depois nós temos um sexto princípio, que seria o Prana. O que é o Prana? O Prana é a energia vital que mantém o corpo funcionando, é o sopro da vida. E depois nós temos o Linga Sharira, que é o duplo etérico. Esse corpo físico tem uma cópia idêntica no plano espiritual. É chamado de corpo astral, ou corpo etérico. Então, esses 7 princípios são os 7 princípios que formam um espírito, que formam a vida do espírito e do corpo físico. E como nós vemos, o primeiro, tudo inicia da emanação do Criador através da centelha divina, que vai se desdobrando até se tornar 7 princípios. Então, do Criador partem os 7 princípios que constroem a existência de um espírito, que constroem a existência de um ser humano, um espírito que habita um corpo. E é essa emanação que todas as religiões aí apresentam como sendo 7 vibrações, 7 faixas, que, como podemos interpretar, eu posso estar errado, mas acredito que estou certo, as palavras de Pai Ronaldo Linares, quando diz que o caboclo quis falar destas 7 emanações. Então, no nosso entendimento, as 7 emanações podem ser interpretadas como 7 arcanjos, 7 anjos, 7 orixás, 7 inquices, 7 divindades indígenas ou até divindades de outras religiões, por que não? Agora, se essas emanações são chamadas dentro da Umbanda de 7 linhas de Umbanda, isso é uma coisa que faz parte do nosso conceito, do nosso contexto, né? Então isso é uma coisa nossa, uma coisa da religião de Umbanda. Mas não existe na história uma entidade que se manifestou e corrigiu as 7 linhas de Umbanda, deste ou daquele autor. Também não encontramos na história explicações de o porquê alguns autores terem discordado ou alterado a ordem das 7 linhas criada pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Também o Caboclo das 7 Encruzilhadas, Isélio Fernandino de Moraes,
não se manifestou corrigindo ou criticando ou dizendo qualquer coisa contra outras versões das 7 linhas de Umbanda. O que nos faz acreditar que as 7 linhas de Umbanda são interpretações pessoais de cada casa, de cada segmento, de cada doutrina. E, no meu ponto de vista, seria uma incoerência querer comparar e discutir qual é a certa ou qual é a errada. E na nossa religião, eu particularmente, na minha história de vida, pude presenciar casas que trabalhavam com 7 linhas diferentes. Então, uma determinada casa trabalhava e trabalha com 7 linhas, desenvolve seus médiuns, faz seus trabalhos e está tudo bem. Outra casa faz com outra versão das 7 linhas, desenvolve seus trabalhos, desenvolve seus médiuns e também está tudo bem. Eu particularmente acredito que a espiritualidade precisa trabalhar. E penso que vamos imaginar uma situação hipotética. No plano espiritual, um índio brasileiro tem que cumprir uma missão com um determinado médium. Esse médium vai se desenvolver numa casa. E essa casa tem suas 7 linhas. Esse índio tem a sua vibração particular. E tem o seu destino, a sua missão para com aquele médium. E vamos supor que esse espírito indígena, esse guia espiritual, ele tem uma missão com esse médium, uma missão de resgate, e essa missão tem a ver com demandas. Então, ele, no meu entendimento, vai buscar se manifestar dentro de uma das linhas que a casa tem, que cante, ponto, ou que trabalhe, ou que permita desenvolver um trabalho de demanda. Então, é por isso que, no meu entendimento, um índio brasileiro se manifesta, por exemplo, na linha de Ogum. E se a doutrina da casa exige que a entidade se identifique como sendo de uma linha, este guia espiritual talvez vai ter que dizer que é daquela linha, porque ele vai respeitar a doutrina da casa. Pelo que nós sabemos, os guias espirituais sempre respeitam a doutrina das casas, porque eles não interferem no meio social em que vivemos. Então, existe uma estrutura e eles vão se adaptar àquela estrutura. Tanto que, como sabemos, espíritos que se manifestam como pretos velhos já foram médicos. Espíritos que se manifestam como Exu, por exemplo, já foram advogados, já foram padres, e eles vêm como Exu, vêm como preto velho, vêm como criança. Por quê? Porque é essa estrutura que a casa oferece. Então, neste conceito, neste contexto, que é a nossa doutrina, nós acreditamos, por exemplo, que se um espírito vai se manifestar num determinado terreiro, vamos pegar, por exemplo, um espírito de uma índia, de um indígena, né, feminina, e ela tem um resgate para trabalhar com um médium, um trabalho para ser feito, para ajudar as pessoas, por exemplo, as mães que querem ter filhos ou que têm problemas com gravidez, com problemas de saúde, e ela quer servir, ela quer se manifestar para a prática da caridade. Ela provavelmente vai se manifestar na linha de Oxum. Mas isso não quer dizer que esse espírito obrigatoriamente foi um espírito que trabalhou, que se desenvolveu quando estava na Terra e que foi sacerdote do culto Yorubá para Oxum. Porque se nós não entendemos dessa forma, porque no nosso entendimento, no nosso ponto de vista, tudo que se manifesta dentro dos centros de Umbanda, dos terreiros de Umbanda, seriam obrigados a terem sido feitos no passado para o culto Yorubá dos orixás. E aí, como explicar, por exemplo, um espírito banto que foi feito para um inquice? Se a casa não oferece uma linha de inquice, ele vai deixar de trabalhar? Ele vai ser impedido de trabalhar? Não. Ele vai se organizar no plano espiritual para descer naquele orixá correspondente. Por exemplo, se ela era devota de Dandalunda, orixá das águas, talvez ela vai descer na linha de Oxum. Se ela era devota lá no culto dos egípcios a deusa Ísis, por exemplo, ela vai descer no orixá correspondente a essa vibração. Então, no meu ponto de vista, dizer que as 7 linhas de Umbanda têm em si todo o universo espiritual que envolve a religião de Umbanda, é dizer que esses 7 estão fechando de forma finita, obrigando a tudo a se moldar naquelas linhas. E isso seria uma contradição àquilo que o número do 7 representa,
que é o número do 7, é o símbolo do infinito. Então, para nós, a Umbanda Independente, as 7 linhas são uma forma de organizar o culto e que está aberta para uma infinitude de espíritos que podem se desenvolver para a manifestação do espírito para a caridade. Na nossa doutrina, nós não limitamos as 7 linhas de Umbanda a divindades. Nós não temos ela ligada às divindades. Por exemplo, as linhas de Umbanda, elas não são ligadas obrigatoriamente a orixás, ou a inquices, ou a voduns, ou a divindades indígenas. Elas são manifestações dos guias espirituais. Por que a nossa doutrina interpreta dessa maneira? Porque se nós fôssemos atribuir somente 7 linhas a 7 orixás, como explicar o fato de que na África existem centenas de orixás? E aí o que nós faríamos com os outros orixás? O que nós vamos fazer considerando que o povo banto, o povo do Congo, de Angola, contribuíram muito. Os primeiros séculos no Brasil da construção da religião afro-brasileira foi praticamente o povo europeu, o povo banto e o povo indígena. Então, como explicar, como aceitar que as 7 linhas de Umbanda têm que ser limitadas aos orixás e urbanos? Se não foi dada oportunidade para os inquices e nem para as divindades indígenas. Como nós estudamos na história antes da Umbanda, a nossa primeira série, os índios colaboraram muito para a construção da estrutura da religião brasileira. Colaboraram, por exemplo, foram eles que deram entrada na cultura afro-brasileira para as guias de sementes, que tantos pretos velhos gostam. Eles que deram entrada ao uso do fumo, o petim, como erva sagrada, que praticamente todos os guias usam para descarregar os filhos. E aí, nós usamos toda essa estrutura, nós usamos todo esse conhecimento. Por exemplo, foram os índios que ensinaram os segredos das ervas, porque o povo que veio da África veio de outro continente, um outro clima, outras plantas. No Brasil, nós usamos plantas brasileiras. Quem ensinou esses segredos foram os ancestrais indígenas que estavam aqui. Então, nós usamos as ervas dos indígenas, nós usamos o fumo dos indígenas, nós usamos a cultura dos indígenas, nós usamos as guias que os indígenas nos ensinaram, mas nas 7 linhas de Umbanda, nós não damos a eles o direito de participar. E ainda, como falamos na primeira série, História Antes da Umbanda, que eu contei a história lá dos índios brasileiros, né? Quando se manifesta um índio, como o caboclo Aimoré, que desencarnou antes da chegada da crença do povo iorubá, da crença do povo das divindades como Ogum, Oxóssi, Xangô no Brasil, ele desencarnou antes, e aí nós obrigarmos ele a se manifestar numa determinada linha, como por exemplo a linha de Oxóssi ou a linha de Ogum, e fazer com que ele diga que ele é de Ogum, que ele é de Oxóssi, isso me parece uma coisa que vai contra o direito de liberdade. Talvez ele chegue e diga, não, eu praticava o culto da santidade, que foi a primeira religião brasileira, eu não fui feito no orixá, não fui feito no inquice, não fui feito no vodum, eu sou um índio brasileiro, tenho minha própria crença. Para mim Deus não é Olorum, não é Zambi, para mim Deus é Tupã. E nós não temos aí a linha de Tupã na Umbanda. Então é por isso que nós na Umbanda damos liberdade para que os guias se manifestem. Cantamos para os orixás, que para nós são dignos de serem invocados e respeitados e também se manifestam. Nós cantamos para todos os pretos velhos, para a cultura banto, nós cantamos para todos os espíritos que queiram se manifestar para a prática da caridade, mas nós não obrigamos a fazer um encaixe dentro de 7 linhas, porque isso na nossa doutrina seria limitar a manifestação de uma espiritualidade tão grande e infinita. Essa é a versão das 7 linhas de Umbanda, o entendimento das 7 linhas de Umbanda dentro da doutrina da Umbanda Independente, como nós a praticamos. Esse é o nosso último vídeo da série História da Umbanda. Eu agradeço muito a Deus por ter desenvolvido esse humilde trabalho. Espero que você que me acompanhou nessa série tenha gostado, espero que tenha agregado para você e para a religião de Umbanda como um todo. Se você gostou, eu peço por favor que você compartilhe para que essas humildes informações cheguem a pessoas que talvez estejam precisando encontrar luz aí no entendimento
para que a gente possa ajudar a Umbanda a evoluir, conforme o Zélio Fernandino de Moraes disse, a evoluir na prática, na manifestação do Espírito para a caridade. E eu quero convidar você para assistir a nossa próxima série, que com certeza vai ser muito bacana, que é a história de Exu, a história de Pombagira. E aí eu já lhe pergunto, por que Exu usa capa? Por que Exu usa cartola? Por que Exu usa tridente? Não é mesmo? Se Exu precisa de uma capa para se cobrir, por que Pombagira não? Mas afinal, é Pombagira, é Bombogira, é uma divindade, é um Egum? Qual é a diferença de Exu no Yorubá e o Exu para os bantos? Isso tudo a gente vai ver na nossa próxima série, a história da Quimbanda. Eu convido você a assistir, deixo aqui o meu agradecimento, peço a sua ajuda para que você apoie o nosso canal se inscrevendo e desejo a todos que nos acompanham o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.